Pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre carta argumentativa, que corresponde ao capítulo 6 do nosso volume 2 de redação, tá? Aí eu coloquei para vocês os slides para dinamizar o entendimento, tá? Voltando aqui, só para a gente fazer uma observação, a modalidade de texto carta argumentativa tem sido cobrada por algumas universidades nos seus vestibulares, tá? Por isso que é interessante a gente tratar a respeito de carta argumentativa. Pessoal, seguindo aqui, antes da gente tratar a estrutura da carta, vamos falar um pouquinho sobre os aspectos gerais, né? Que a carta, ela deve expressar a opinião do leitor sobre textos publicados em jornal ou revista. Ela precisa ter a intencionalidade persuasiva, ou seja, convencer o leitor do argumento que está sendo apresentado. A sua estrutura assemelha-se à carta pessoal e deve ter data, vocativo, corpo de texto, que é o assunto abordado, expressão cordial de despedida e assinatura. A linguagem adequa-se ao perfil do autor, da revista ou jornal, a que se destina, com predomínio da norma culta, né? Do culto formal. A intenção do autor vai gerar maior ou menor pessoalidade. Em se tratando de estrutura, essa carta deve conter local e data, nome da cidade por extenso, sem abreviações. O vocativo, que corresponde a um pronome pessoal de tratamento de acordo com a função social do destinatário. No primeiro parágrafo, deixar clara a intenção para o destinatário. Depois, no segundo, terceiro e quarto parágrafos, o corpo da carta, né, que corresponde ao corpo da carta, vocês têm que abordar a argumentação sobre o tema em questão. E no quinto parágrafo, a reafirmação da intenção e as propostas que são apresentadas na carta. E, por fim, a assinatura, né, que deve conter as iniciais de quem escreve e não pode se identificar durante a prova de redação no vestibular. Em seguida, ainda falando de estrutura, nós temos em destaque aqui em verdinho o seguinte: o parágrafo padrão, que é a unidade constituída por um ou mais período, né, dentro dessa carta, em que se desenvolve a ideia central ou nuclear. Qual é o núcleo da carta? Qual é o objeto da carta? Qual é a ideia central? A que se agregam outras que são secundárias, intimamente relacionadas pelo sentido e logicamente decorrentes dela. O parágrafo é indicativo por um afastamento da margem da folha à esquerda. Ele facilita ao escritor a tarefa de isolar e depois ajustar convenientemente as ideias dos principais de sua composição. Isso permite ao leitor acompanhar o desenvolvimento dos argumentos nos seus diferentes estágios. Pessoal, nessa carta vocês têm que evitar repetição desnecessária de palavras, não comece períodos ou parágrafos com a mesma palavra, gírias ou termos rebuscados, excesso de advérbios terminados em mente, clichê, que é fórmulas e expressões generalizadas, por exemplo, nos dias de hoje, atualmente, hoje em dia, diante dos fatos mencionados, isso deve ser evitado, e excesso ou emprego errado da palavra que, né? E principalmente a linguagem da internet não deve entrar nessas cartas, que é o que a gente chama de internetês, ok?